E aí, meu amigo, minha amiga, você que está aí se preparando para entrar na administração pública federal, para ter o seu cargo efetivo, eu, professor Robson Facchini, vou dar uma ajudinha para você a partir de agora. A gente vai continuar analisando a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Mas antes de falar do que a gente vai analisar, vamos dar uma breve revisadinha no que a gente já viu. A gente já conhece a estrutura da Lei 8.112 e a gente viu também quais são as disposições preliminares dela. Na sequência, a gente viu quais são os requisitos para se assumir um cargo público federal e depois conhecemos as formas de provimento, que são 7. Nomeação, promoção, readaptação, recondução, reversão, reintegração e aproveitamento. E aí começamos a analisar com um pouquinho mais de profundidade a nomeação. Vimos que a nomeação pode ser feita para um cargo efetivo, ela também pode ser feita para o cargo em comissão. Na nomeação para cargo efetivo, a pessoa nomeada tem que ser aprovada em um concurso público. Já no caso da nomeação para cargo em comissão, a pessoa nomeada não tem que ser aprovada em concurso público. Aí o ato é classificado como de livre nomeação e livre exoneração, então não precisa do concurso. E falando em concurso público, a gente fechou o bloco passado analisando as regrinhas do concurso público que estão ali na Lei 8.112. A gente pode chegar na seguinte conclusão: o que a gente viu até agora são as causas que levam a pessoa a ser nomeada. Se a nomeação é para cargo efetivo, a causa é a pessoa ser aprovada em um concurso público. Se é uma nomeação para cargo em comissão, a causa é a livre autoridade que a pessoa tem para fazer aquela nomeação em algumas circunstâncias especiais. Então a gente tem a causa. A partir de agora a gente vai começar a analisar a consequência da nomeação. Não interessa se a nomeação é para cargo efetivo ou para cargo em comissão. A consequência vai ser a mesma. Então vamos lá. A gente vai pegar e vai fazer um esqueminha aqui no nosso quadro. A gente vai ter a nomeação, que é a origem da nossa análise. E vamos lembrar aí o que é uma nomeação. A nomeação é um ato de provimento. Cuidado para não confundir em muita questão de prova dizendo que nomeação é investidura, nomeação é exercício no cargo, está errado. Na nomeação, simplesmente a autoridade competente vai designar a pessoa para a pessoa assumir o cargo, mas a pessoa ainda não assumiu o cargo. Aqui a gente tem o ato de designação. Quando a pessoa assume o cargo, aí a gente tem a posse. Então a consequência da nomeação é a posse, chamada de investidura no cargo público. E quando a pessoa é nomeada, para ela tomar posse, existe um prazo legal que tem que ser respeitado. Esse prazo já foi muito cobrado em prova. E o prazo aqui é de 30 dias improrrogáveis. Então a pessoa nomeada, em 30 dias improrrogáveis, ela tem que tomar posse. E o que acontece se a pessoa nomeada não tomar posse dentro desses 30 dias? Nesse caso aí, será que ela vai ser demitida, exonerada, vão arrancar a cabeça dela? O que acontece? Nada disso. Se a pessoa nomeada não tomar posse dentro do prazo, simplesmente a nomeação perde o efeito. O provimento perde o efeito. Então, se cair na sua prova que a pessoa nomeada não tomou posse dentro do prazo regulamentar e a pessoa foi exonerada, está errado. Não cabe exoneração para a situação, porque a exoneração só é possível depois que a pessoa já tomou posse. Porque quando a pessoa não tomou posse, a pessoa não aceitou o cargo. Não tem como exonerar do cargo uma pessoa que ainda não aceitou o cargo. Então, nesse caso, não é cabível exoneração, simplesmente a nomeação perde o efeito. Depois que a pessoa é empossada, aí surge um outro prazo para a pessoa entrar em exercício. A entrada em exercício representa realmente o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Aqui é a hora que a pessoa começa a trabalhar de verdade. E o prazo da posse para o exercício é de 15 dias improrrogáveis. Então cuidado aí para você não confundir. Olha só. Prazo da nomeação para posse, 30 dias improrrogáveis. E prazo para entrar em exercício depois de empossado, 15 dias improrrogáveis. Lembra que primeiro vem o prazo maior, o prazo cheio de 30 dias.
e o prazo que vem na sequência é um prazo menor, aí, um prazo que tem a metade da duração do primeiro, prazo de 15 dias. Em nenhum dos dois casos é possível a prorrogação do prazo. Beleza, então a gente vê aqui a consequência e conhecemos os prazos. Agora um detalhe, a gente viu que quando a pessoa não toma posse dentro do prazo, a nomeação perde o efeito. E o que acontece quando a pessoa não entra em exercício dentro do prazo? Aqui a gente vai ter uma exoneração. Anota aí, grifa no teu material onde está escrito, porque eu sei que está escrito, se a pessoa foi empossada e não entra em exercício dentro do prazo de 15 dias, essa pessoa vai ser exonerada. Então a exoneração ela é possível aqui, nessa relação posse e exercício. Agora, na relação nomeação-posse, não é cabível nenhuma exoneração. Aqui a nomeação perde o efeito. Bom, acredito eu que ficou bem claro isso aí. Vamos agora continuar a nossa análise aprofundando aqui na posse. A posse pode acontecer de duas formas. A posse pode acontecer por ato pessoal da pessoa que foi nomeada. Simplesmente a pessoa nomeada vai pessoalmente no órgão responsável para tomar posse e ela toma posse. Ou então pode acontecer da pessoa nomeada não ir pessoalmente tomar posse. A pessoa nomeada pode mandar um procurador para tomar posse para ela. Esse procurador tem que ter uma procuração específica. Então a gente conclui que a posse pode se dar por ato pessoal ou mediante procuração específica. É muito comum aparecer questão de prova que diz que a posse somente pode se dar pessoalmente. Está errado, posse tanto pessoalmente como através de um terceiro, se esse terceiro tiver uma procuração específica. Continuando a análise da posse aí. Na hora da posse, a pessoa que vai ser empossada ela tem que apresentar algumas declarações. Ela vai ter que apresentar uma declaração de bens e valores. E além dessa declaração de bens e valores, a pessoa também vai ter que apresentar uma declaração de que ela não acumula cargo público de forma ilegal. Então a gente vai colocar assim, não acumulação ilícita de cargo público. Não pode ter acumulação ilícita de cargo público. Analisando a primeira declaração, declaração de bens e valores. Para que serve essa declaração? Bem simples. Para evitar que o servidor público, durante o exercício da função pública, ele pratique atos de enriquecimento ilícito, para que evitar que ele use a função pública para auferir algum tipo de vantagem patrimonial indevida em decorrência da função pública, a administração pública quer controlar o tanto que está entrando de dinheiro no bolso desse servidor. E como que ela faz isso? Quando ele vai entrar para o serviço público, ela determina que ele tem que apresentar essa declaração de bens e valores. Aqui a administração vai saber o que essa pessoa já tem até o momento. E essa declaração vai incluir também o patrimônio da esposa do servidor, dos filhos dependentes, se for o caso. Então a administração vai mapear. Esse cara está entrando no serviço público, ele já tem isso. Beleza. Com o passar do tempo, se ele enriquecer de maneira desproporcional, de uma maneira que ele não tenha como justificar a origem dos ganhos, aí a administração vai concluir que ele está praticando um ato de enriquecimento ilícito, pode ter improbidade administrativa aí, e fica fácil da administração fazer a apuração. Então, para facilitar essa apuração, esse acompanhamento da evolução patrimonial do servidor, tem aqui a declaração de bens e valores na hora da posse. E a declaração de não acumulação ilícita de cargo público, o nome dela já diz a finalidade dela, né? É assegurar que a pessoa que está tomando posse não esteja acumulando cargo público de forma ilegal. Tem situação que pode acumular cargo, tem situação que não pode. Se a pessoa estiver numa situação que não pode acumular cargo, ela tem que declarar que ela não está acumulando cargo de forma ilícita. Além disso, no ato da posse, também vai ser exigido da pessoa que foi nomeada que a pessoa comprove que tem aptidão física e mental para as atribuições do cargo. Essa aptidão física e mental vai ser comprovada mediante perícia médica. E aí você pode usar uma lógica da iniciativa privada. Pensa assim,
Na iniciativa privada, quando uma pessoa arruma um trabalho, antes da pessoa começar a trabalhar, essa pessoa não tem que ir no médico para esse médico dizer que a pessoa está apta para o exercício da função que ela vai começar a desempenhar? Pois é, tem que ter perícia médica para isso. A mesma coisa no serviço público. Antes de tomar posse, a pessoa passa por uma perícia médica também e o perito vai atestar que essa pessoa tem aptidão física e mental para as atribuições do cargo. Depois disso tudo respeitado, a pessoa entra em exercício. Um último detalhe para a gente fechar nesse quadro aqui. A nomeação é a única forma de provimento que gera a posse. A gente viu que existem várias formas de provimento e que a gente vai continuar trabalhando elas a partir do nosso próximo bloco. A gente não vai voltar a falar ainda das outras formas de provimento. Só que nas outras formas de provimento, em nenhuma delas, depois delas tem uma posse. Nenhuma. A posse só existe quando a forma de provimento é a nomeação. Então, bom, a gente tem aqui um quadro bem organizado, onde você tem a nomeação e a consequência posse e a consequência exercício. A partir de agora, o que a gente vai fazer é analisar o exercício com mais cautela. Agora é o exercício que interessa para a gente. Pensa assim, a pessoa já foi nomeada, a pessoa já foi empossada, vamos focar no exercício, nas regras especiais relativas ao exercício. Primeira regrinha especial está relacionada com o exercício da função de confiança. No nosso primeiro bloco, a gente viu o que é uma função de confiança. Uma função de confiança é uma função pública que não está ligada nem a cargo público, nem a cargo em comissão. E para exercer uma função de confiança, tem que ser já um ocupante de cargo efetivo. Lembrou disso? Para ter uma função de confiança, tem que ter antes um cargo efetivo. O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data da publicação do ato de designação. Para quê? O parágrafo 4º do artigo 15 está dizendo quando que deve começar o início de uma função de confiança depois que a pessoa é designada para ela. Então pensa assim, está lá o cidadão ocupando um cargo efetivo e aí esse cidadão é designado para a função de confiança. Quando que ele começa ela? Simples, ele vai começar ela na data do ato de publicação da designação. Publicou a designação, no mesmo dia ele já pode começar a exercer a função de confiança. Aqui ele não precisa esperar 30 dias, não precisa esperar 15 dias. E a lógica é bastante simples. A gente está falando de uma pessoa que já está indo regularmente trabalhar no órgão público todo dia. Como o cidadão já vai trabalhar todo dia no órgão público, se ele foi designado para a função de confiança, o adequado é que ele comece a desempenhar essa função o mais rápido possível. E o mais rápido possível é a publicação do ato de designação acontecer. Aconteceu a publicação do ato de designação, a pessoa começa a exercer a função de confiança. Agora detalhe, essa regra tem exceção. Salvo quando o servidor estiver em licença ou então afastado por qualquer outro motivo legal. Hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder a 30 dias da publicação. Então a gente está tendo um desdobramento da regra do início do exercício da função de confiança. Se a pessoa designada para exercer uma função de confiança não está de licença e nem está afastada por qualquer outro motivo legal, essa pessoa tem que começar a exercer a função de confiança no dia que é publicado o ato de designação. Agora, se a pessoa que foi designada para exercer a função de confiança tiver em licença ou tiver afastada, aí essa pessoa vai começar a exercer a função de confiança somente após o término do impedimento. O término do impedimento quer dizer o término da licença ou o término do afastamento. E detalhe, essa espera não pode demorar mais do que 30 dias. Se acontecer dessa espera demorar mais do que 30 dias, aí a designação da pessoa para exercer função de confiança perde efeito. A pessoa não vai mais para a função de confiança.
Então, nesse assunto designação para função de confiança, é fácil você organizar a coisa na sua cabeça. Se a pessoa designada não está de licença nem afastada, ela começa a exercer a função na data da publicação da designação. Se a pessoa designada para exercer a função de confiança está de licença ou afastada, aí o prazo para o exercício da função de confiança vai ser iniciado quando terminar o impedimento. E essa espera não pode ser superior a 30 dias. Aí o artigo 16 diz para nós que o início, a suspensão e a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Essa regrinha do artigo 16 é aquele tipo de regra que não tem como você errar quando ela aparece na sua prova. A vida funcional do servidor tem que ficar registrada em algum lugar. Esse lugar onde é registrada a vida funcional do servidor é o chamado assentamento individual do servidor. E lá vai ter tudo o que interessa, né, da vida funcional. Lá vai ter o início da função pública, suspensão de exercício, interrupção de exercício, reinício de exercício, tudo o que foi importante para controle da vida funcional desse servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento funcional. Então, o parágrafo único aqui ele está dizendo para nós como que o assentamento funcional é produzido. Ele é produzido através dos elementos que o próprio servidor apresenta no órgão público lá. A documentação apresentada pelo servidor no órgão é que vai dar margem aí a essa produção do assentamento individual do servidor. Vamos continuar aqui falando de outros casos especiais de exercício. A gente tem aqui agora uma regrinha relacionada à promoção. A gente já viu que a promoção é uma forma de provimento. Mas a gente não viu mais nada além disso. A gente não sabe como que acontece a promoção. Já vou antecipar para você. A promoção é a elevação do servidor para cargo de nível mais alto dentro da própria carreira. Não pode haver promoção de uma carreira para outra. Então, primeiro detalhe. Quando o servidor é promovido, ele passa para outro cargo. Esse outro cargo está dentro da mesma carreira. Não existe promoção onde o servidor sai de uma carreira e vai para outra. Um exemplo, uma coisa é carreira de enfermeiro, outra coisa é carreira de médico. Quando o enfermeiro é promovido, ele continua sendo enfermeiro. Simplesmente vai melhorando a remuneração dele, vai mudando a nomenclatura do cargo, mas ele continua enfermeiro. Não pode o enfermeiro ser promovido para médico, a gente teria aí uma outra carreira. Então a gente já viu aí promoção, elevação do servidor dentro do cargo público ali. E quando acontece uma promoção, isso não interrompe o tempo de exercício do servidor. Não é porque o servidor foi para outro cargo dentro da mesma carreira que isso vai ser considerado interrupção de exercício. O exercício continua correndo normalmente. Então, de maneira simplificada, é só você entender assim: ser promovido não prejudica em nada a contagem do tempo de exercício. Ser promovido não interrompe o tempo de exercício. O tempo de exercício que vai ser contado novamente a partir do posicionamento na carreira, a partir da data de publicação do ato que promoveu o servidor público. Então essa daqui foi fácil, né? Ser promovido não prejudica a contagem do tempo de exercício. Continuando aí. A gente vai falar agora de uma situação onde o servidor ele já está trabalhando em uma determinada localidade e aí ele é deslocado pelo interesse da administração para ir para outra localidade. Olha só o que a gente tem aqui. O servidor, quando ele é removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório em outra localidade. Nesse caso, existe um prazo mínimo e um prazo máximo para esse servidor se apresentar na outra localidade. O prazo mínimo para o servidor se apresentar na outra localidade é de 10 dias. E o prazo máximo para o servidor se apresentar na localidade nova é de 30 dias. Então, fixa isso aí na cabeça. O servidor já trabalha na localidade, aí ele é deslocado para outra localidade. Se isso acontecer, ele tem um mínimo de 10 dias para se apresentar na função pública na nova localidade,
ou então ele tem um máximo aí de 30 dias, né? Ele não pode demorar mais do que 30 dias. Aí vem a pergunta, professor, e ele pode chegar na nova localidade antes dos 10 dias de prazo mínimo? Pode. Esse caso aí é permitida a declinação do prazo. A gente conclui que esse prazo mínimo de 10 dias é um prazo impróprio. Porque se o servidor descumprir esse prazo, não tem problema nenhum. A administração até quer que o servidor descumpra esse prazo, que ele chegue antes aí. Mas para a questão de prova, você considera assim. No caso de deslocamento, o servidor tem um tempo mínimo de 10 dias e um tempo máximo de 30 dias para se apresentar na nova sede. Na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou afastado legalmente, o prazo ao qual se refere este artigo será contado a partir do término do impedimento. Então a gente vê esse parágrafo primeiro aqui, ainda tratando da situação do servidor que foi deslocado. Se o servidor que está sendo deslocado para outra localidade encontra-se em licença ou afastado, aí ele não se submete a esse prazo mínimo de 10 e máximo de 30, a princípio não. Antes de começar a contagem do prazo, tem que esperar terminar o impedimento do servidor, ou seja, terminar a licença ou afastamento. Depois de terminada a licença ou o afastamento, é que começa a contar esse prazo mínimo de 10 dias e máximo de 30 dias para o servidor deslocado se apresentar na nova sede. E aí, por último, o parágrafo 2º dizendo para nós que é facultado ao servidor declinar dos prazos estabelecidos no caput, ou seja, prazo mínimo de 10 e máximo de 30 dias. O servidor não precisa esperar. Conforme eu já havia falado para você, esses 10 dias, pode haver declinação dos prazos. E falando em declinação dos prazos, muito importante essa regra aí. Lembra que a gente falou que quando a pessoa é nomeada, essa pessoa tem 30 dias para tomar posse e depois de empossada, a pessoa tem 15 dias para entrar em exercício? Então, esses prazos também podem ser declinados. Na prática, a pessoa nomeada pode resolver tudo no mesmo dia. A pessoa pode pegar, ela vê a nomeação dela no Diário Oficial, vai tomar posse, assina a papelada da posse, entrega a documentação que tem que entregar e já começa o exercício aí. Então aquele prazo representa um máximo, limite máximo, mas aquele prazo também pode ser declinado. E aqui a gente conclui o que interessava para nós a respeito do exercício, como uma consequência da nomeação. Lembrando, a origem do nosso estudo aqui é o ato de nomeação. O que a gente está fazendo é conhecer a forma de provimento e nomeação. A gente viu no bloco passado quais são as causas da nomeação e agora a gente está vendo as consequências da nomeação, que é a posse e o exercício. Continuando, já que a gente está falando em exercício, a gente considera que a pessoa em exercício tem que trabalhar. E se a pessoa tem que trabalhar, vem aquela dúvida. A pessoa vai trabalhar quanto tempo? De que hora a que hora tem que trabalhar? Aí a gente tem esse assunto regulado pela Lei 8.112 também. A Lei 8.112 define qual é a jornada de trabalho do servidor público federal. A regrinha está no artigo 19, regrinha bem simples essa, ela está dizendo aqui. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas. Então, para aqui. Primeiro detalhe importante. É a delimitação da quantidade máxima de trabalho na semana. Na semana, presta atenção. Na semana não pode passar de 40 horas. Continuando, a gente vai ver aqui que existe um limite mínimo e máximo de horas diárias de trabalho. O limite mínimo de hora diária de trabalho é de 6 horas. E o limite máximo é de 8 horas. Então, olha só o que a gente tem. Quando o assunto é jornada de trabalho do servidor público, a primeira coisa que a gente faz é determinar a jornada semanal. A jornada semanal não pode passar de 40 horas. Lembra que o servidor trabalha no órgão público e o órgão público funciona de segunda a sexta. Então, ele não vai trabalhar no sábado, em regra não vai trabalhar no domingo. Tem casos especiais que trabalha. Mas em regra não trabalha não. Então
Então a gente vai ter aí, considerando os 5 dias da semana, um limite máximo aí de 40 horas na semana. Mas a lei também se preocupa em determinar a quantidade de horas que o servidor vai trabalhar por dia. E a gente tem o mínimo de horas diárias, que é 6 horas, e o máximo de horas diárias, que são 8 horas. Cuidado com esses números aí para não fazer confusão. Aí agora a gente vai ver exceções a essa regra. Elas estão no parágrafo 1º e no parágrafo 2º aí do artigo 19. O parágrafo 1º está dizendo: o ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se ao regime integral de dedicação ao serviço. Então olha só, quem que se submete a esse regime integral de dedicação ao serviço? Vamos destacar aqui: quem ocupa cargo em comissão ou quem exerce função de confiança. Como essa galera se submete a um regime de dedicação integral ao serviço, essa galera aqui não precisa respeitar a quantidade de horas semanal, diária, não. Se preciso for dar o sangue, essa galera tem que dar o sangue, trabalhar o que for necessário fazer aí. Então a gente vê que esse pessoal, devido ao regime de integral dedicação ao serviço, pode ser convocado sempre que houver interesse da administração. Sendo interessante para a administração, convoca esse pessoal e ele dá o gás mesmo. E aí depois vem o parágrafo 2º, dizendo que esse limite de horário semanal e diário não vai ser aplicado a quem tem a duração de trabalho estabelecida em lei especial. Então olha só, não se aplica a duração de trabalho estabelecida em leis especiais. Funciona assim: quando um determinado cargo não tem nenhuma lei especial dizendo qual é a quantidade de hora que quem trabalha naquele cargo tem que trabalhar, aí o entendimento é que quem trabalha naquele cargo tem que respeitar a regrinha do artigo 19. 40 horas semanais, com mínimo de 6 horas no dia e máximo de 8 horas no dia. Agora, tem casos onde existe uma lei especial que determina qual é a quantidade de hora que um determinado servidor tem que trabalhar. Nesse caso, havendo a lei especial, esquece o artigo 19 e considera a carga horária da lei especial. Um exemplo disso aí é o cargo de agente penitenciário federal. O cargo de agente penitenciário federal tem uma lei que regula a quantidade de hora trabalhada e determina aquela lei lá que esse pessoal trabalha 24 horas, descansa 72 e o limite máximo de horas trabalhadas em um mês é de 192 horas. Então, analisando essa regra especial aplicada para os agentes penitenciários federais, a gente vê que ela é mais rigorosa do que a regra do artigo 19. Se você for fazer uma soma de quantidade de horas que trabalha um servidor comum, que se submete ao artigo 19, e a quantidade de horas exercida por um agente penitenciário federal dentro do mês, você vai ver que o agente penitenciário federal sempre ele trabalha mais em quantidade de hora, porque a função dele é regida por uma lei especial. Olha, eu peguei o exemplo do agente penitenciário federal para explicar o parágrafo 2º, mas isso pode acontecer com vários outros cargos. Existem vários cargos aí que a quantidade de hora daquele cargo, da jornada de trabalho, vai ser definida por uma lei especial. Bom, então, só para a gente revisar brevemente a respeito da jornada de trabalho, o artigo 19 apresenta a regra e os parágrafos apresentam as exceções à jornada de trabalho. E lembrando que a jornada de trabalho é uma consequência do servidor estar em exercício. Uma outra consequência do servidor estar em exercício é que, já que ele ocupa o cargo efetivo, né, quando ocupa cargo efetivo, ele passa por um procedimento chamado estágio probatório. E o final desse estágio probatório vai levar o servidor a uma condição de estabilidade. E é a partir daí que a gente vai continuar o nosso estudo no nosso próximo bloco. A gente encerra esse bloco aqui na jornada de trabalho e a gente já volta para falar do estágio probatório, da estabilidade e também das demais formas de provimento. Até mais e bons estudos!